Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora, no fechamento aqui, para preparação para as nossas operações amanhã. E hoje nós vamos demonstrar aqui as oportunidades que tivemos aí no nosso operacional. E, como sempre, né, de manhã nós começamos pelo dólar e agora nós vamos começar pelo mini índice, né? Eu acho que é o mais operado aí pelo pessoal do grupo lá do Telegram. Então vamos lá ao mini índice. Eu sempre prefiro as operações a partir de 10h30 e 10h30. E 10h30 nós tivemos aí a nossa primeira operação, né? Após 10h30, melhor dizendo, tá? Então tivemos lá uma compra de risco, né? Essas operações aí de compra e venda de risco têm se mostrado muito assertivas aí e com um percentual de erro muito baixo. Então tivemos aí saída do nosso estocástico da área de sobrevenda, né, cruzamento para cima da média. Qual o outro ponto que nós observamos aí na leitura do mercado? O nosso pivô de alta, né? Tivemos aí o boxe azul. E que interessante que naquele momento nós tivemos ele justamente sendo formado em cima da nossa média aí de 96 períodos, né? Mais um reforço aí para essa compra de risco. Depois, né, a entrada no fechamento do box. Lembrando aí, né, que o stop é sempre técnico e o stop vai aonde, né? Na sombra aqui do nosso boxe azul. E a operação ela tinha um alvo, né, a princípio, que era o cume inferior da nuvem. Só que nesse caminho nós tínhamos também a faixa de abertura e a princípio parecia que era uma operação de ponto de retorno, né, porque o mercado abriu às 9, né, ele perdeu a VWAP, né, com um boxe amarelo, perdeu a faixa de abertura e aqui já havia quem opera abertura, né, havia caracterizado aí uma operação de venda, né, uma operação de venda, só que uma operação de venda contra o estocástico, né? Então a gente sempre procura não se posicionar contra o estocástico, pode parecer brincadeira, né, mas ele geralmente sempre tem razão. Mas enfim, foi um trade curto, né? Quem pegou deu para pegar alguma coisa, mas a grande operação estava aqui no movimento, no momento aí do estocástico. Então, como eu estava falando, o nosso alvo era a faixa de abertura, tá? Então, foi um trade de 400 pontos, tá? Um trade de 400 pontos, nada mal, né? Nada mal para o horário, né? E com essa assertividade, né, de saber o que você está fazendo, por que você está entrando, tá? Então foi a primeira operação do dia. A próxima operação que nós tivemos aí pelo operacional, tá, foi uma operação de venda, tá? Nós tínhamos também favorável aí o surgimento de um boxe amarelo, mesmo ele estando dentro da nuvem, né? A princípio uma compra de risco, mas eu tinha naquele momento ali o estocástico saindo da região de sobrecompra, tá? E perdendo, caindo para baixo da média, saindo da região de 80. Né? Então, e novamente, né, parecia até um ping-pong, né? Eu tinha meu outro alvo, né? E com o meu outro alvo, o outro alvo era que a minha média, que me serviu como suporte na operação anterior, agora seria aí, talvez, se ela fosse, né, seria o meu alvo no sentido de, será que ela vai servir como suporte novamente? Então, o alvo de cima para baixo, né? E também aí um trade aí de 500 pontos, tá? Um trade aí de 500 pontos também nessa operação. Nessa volta aqui, né? Lembrando sempre, gosto sempre de lembrar aí o operacional, stop na sombra do box, né? A entrada no fechamento do box amarelo já era perdendo aqui em cima da faixa de abertura, né? Tinha
Tínhamos aí o risco, né, de a abertura servir como suporte, mas eu tinha ali no momento, eu sabia que a gente sabia pela experiência passada, né, que geralmente essa força aí do momento do estocástico a gente teria essa operação vencedora, tá? Depois disso, o mercado ficou um pouco de lado aqui, nessa caixinha aqui, já naquela troca de turno, né, que eu costumo brincar aí, do 4H, né, ou seja, aquele segundo quadrante aí do horário de abertura aí, a partir das 13 horas, o mercado ficou ali meio que lateral, a gente não opera, né, a gente tem esse indicativo, né, ficou orbitando entre a média e o cume inferior da nuvem, né, para saber para que lado ele iria. E depois a gente não teve operação nesse momento aqui, porque o estocástico ele não estava convergente, né, à queda, né, porque ele estava numa região já de sobrevenda e a gente esperando o bote dele para cima e o mercado caindo, mesmo, né, tendo transcorrido aí 600 pontos, enfim, 700 pontos pelo menos, mas pelo operacional, a estratégia que a gente utiliza não teve saída, né, no sentido de venda. Né, tá? E depois surgiu a operação que a gente estava aguardando, né? Novamente mais uma compra de risco, estocástico cruzando para cima da média, sendo da região de sobrevenda. Novamente aí nós temos aí o nosso pivô, né? A nossa figura aí tão esperada. Abaixo da nuvem é compra de risco, porque eu tinha que estar acima da tendência. Meu alvo, a média de 96. Tá? Ele não chegou lá na média, né? Perdeu força. E como eu já tinha estourado aqui a região de sobrecompra, né? Um trade aí também de 400 pontos. Tá? Então, vocês percebem aí que tivemos 3 boas operações e 3 boas oportunidades. Então, durante um dia inteiro de operação, só enxergamos 3 trades. Então, isso evita, né, essa disciplina, essa regra, evita você ter um operacional definido, um trade system, um setup, como você preferir chamar, ajuda a evitar ali o overtrade, né? Ajuda a evitar você ficar comprando, vendendo e sendo estopado, violinado, e o mercado começa a cair, você vende, começa a subir, você compra. Bom, isso não dá muito certo, né? Então, o dia inteiro, só 3 operações que nós tivemos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. O dólar em níveis baixos, né, com relação ao histórico que a gente tem, né, tem aquela torcida aí do R$4, 4,80, 4,50, quiçá, né? Mas enfim, grande oportunidade. O dólar um pouco diferente do índice, né? Como a gente não tem aquele, ele costuma dar boas oportunidades na abertura e não foi diferente hoje, tá? Hoje eu não operei dólar, a gente ficou mais atento à questão do índice, né? Eu ainda tenho uma expectativa até contrária aos movimentos de hoje, que mais à frente no vídeo eu vou falar aí. Mas enfim, observando aqui o que aconteceu no mercado do dólar hoje, tivemos aí um pivô de alta, né? Bem clássico aí, cruzamento do estocástico para cima, 2 de 2, e eu já tive aqui um fechamento, né, de um box acima do cume da nuvem, então passa a ser até um trade system, uma operação clássica, de compra clássica, aí, nem caracterizada aí como compra de risco, devido ao horário e devido ao conjunto aí dos indicadores. Né? Lembrando que a frequência de mercado estava num nível de preço ali de 5,42 e acabou servindo aí como um suporte, né? Foi onde teve o surgimento do pivô, mais um motivo pelo qual aqui era um bom ponto de entrada. Esse pivô também fechou em cima da VWAP, enfim, todo um contexto aí favorável a essa compra aí, tá? E o mercado andou, né? Quem pegou essa operação, 4, 8, 12, 16, né? Deu 20, 24, 28 pontos pelo menos, mas eu acredito aí o pessoal do grupo aí lá do Telegram, o pessoal que pegou,
com certeza, seguindo aí nossa disciplina, nossa operacional, com certeza saiu aqui no alvo, aqui na média de 96, que a princípio era nossa resistência, né? Nada mal também um trade de 4, 8, 12, né? 14 pontos pelo menos aí, tá? Mesmo que o mercado tenha subido, tecnicamente, né, segundo a nossa operacional, aqui seria um ponto que a gente poderia ser estopado. Aconteceu, né? O mercado teve briga aqui, né? Teve um pequeno range aqui, vocês podem perceber, tá? E onde surgiu uma nova oportunidade de entrada, né? Uma nova oportunidade de entrada segura como? Eu vou, né, reentrar na operação, já com essa gordura aqui desse ganho, fechamento do box azul, stop na sombra desse box, só como se mudou o posicionamento, né, do stop, no caso essa operação dividida em dois, né, fazendo análise, e era uma região importante, que era a própria abertura do dia, né, e um trade aí para você buscar 3 boxes para frente aí, de 8 a 10 pontos aí, devido até mesmo à distância, né, onde a gente já estava aí na questão do estocástico, tá? Então é assim que a gente monta as operações. Depois, mais à frente, depois que esse mercado ele saiu dessa área, né, melhor dizendo, aí de sobrecompra, né, ele saiu como? Né? A gente teve aí um boxe amarelo, tá? E aqui já caracterizando uma operação de venda de risco, porque a gente está acima da nuvem, né? E essa operação, para quem pegou essa operação aí, mesmo esquema, né? Stop na sombra do box, a entrada no fechamento do box amarelo, tá? E o alvo para baixo, né? Então, o que a gente tinha a favor? O pivô e o estocástico, tá? Eu não tinha a tendência, né? Que era a nuvem, meu alvo na nuvem, né? Então, um alvo aí de 4, 8, 12, 16 pontos pelo menos, tá? Os mais tradicionais, ou clássicos, por assim dizer, né? Ia esperar o quê? O rompimento da nuvem, tá? É uma operação que a compra de risco e a venda de risco elas dão mais pontos, só que eu tenho essa questão de estar operando contra a tendência no sentido da nuvem, né? E no caso, a compra de risco e a venda de risco, o alvo é a nuvem, né? Que ela está em direção à nuvem, tá? E nesse caso aqui, para operar de forma clássica, né? Mais comedido, assim, mais seguro, pegando menos pontos, é claro, né? Mas com assertividade aí muito alta, rompimento da nuvem, tá? E um trade aí de 12 pontos aí no dólar, né? Porque a gente tinha pelo caminho a frequência de mercado. Então, é de acordo com o perfil de cada um, né? Mas sabendo que a gente tem as oportunidades para a gente abraçar aí de forma racional, né? Sabendo o que a gente está fazendo, enfim. Esse é o grande diferencial de operar aí com o Trade System, né? Então, 2 operações aí no dólar, depois o dólar foi encaixotado aí e não teve mais operações. Então, 2 operações muito boas aí para 2 perfis diferentes, né? Então, bem legal aí. Para a gente fechar aí, a gente pode comentar um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Bitcoin, né? Bitcoin aí continuou na sua derrocada aí, né? E caiu mais aí de 10%, né? E perdeu lá um suporte que tinha na casa dos 32 mil dólares. Chegou a fazer 31 mil dólares aí pela manhã. E agora a gente está em níveis de 33 mil dólares, 480, tá? Bom, ele saiu de uma região importante, né? Chegamos a fazer 39 mil dólares aí, final de semana, né? Dia 4 de junho, por aí. Mas a gente vê aqui que a região que era nebulosa para o Bitcoin era a perda dessa nuvem aqui, né? Era uma nuvem estreita na casa dos 36 mil dólares. Foi o que aconteceu.
né, ele ficou rateando aqui um período, tá vendo? Nessa faixa de 35, 37 mil dólares, né, tentando voltar para cima da nuvem, coisa que não conseguiu, pelo contrário, né, e veio essa notícia aí da questão lá da regulação do Bitcoin, né, resgate de ataque hacker, né, enfim, que o governo americano conseguiu recuperar e houve essa enxurrada de venda de Bitcoins aí no mercado, fazendo com que ele perdesse, né, esse nível de preço que estava muito mais próximo dessa briga para ele ficar para cima dos 37, acima da nuvem de Ichimoku e voltar, né, a sua alta, mas não aconteceu e ele está tentando se recuperar. É a principal moeda aí do mercado e leva consigo todas as outras, né? Assim, para quem está posicionado comprado, geralmente uma queda de 10% no Bitcoin pode levar a 15%, 20% em numa altcoin, né? Enfim, gerando perdas, né, para quem está posicionado nas outras e oportunidades de entrada, né, para quem aguarda ansiosamente por essas entradas aí em bons projetos que tem fundamento, né, que tem casos de uso, né, e acabam tendo seu preço afetado de forma muito agressiva aí pela queda do Bitcoin. Tá? Então temos aí nesse caso aí o TLM, né, que já chegou a valer 7 dólares e 20. É um token novo lançado em abril. Né, foi lançado a princípio lá na MXC. Isso, na MXC. E agora também listado na Binance. Né? Já teve seus momentos de glória aí. E agora está vindo de um topo de 87 centavos e fez um fundo de 11 centavos e agora está sendo negociado a 14 centavos. Então, abaixo da nuvem de Ichimoku, né? Tudo abaixo da nuvem de Ichimoku são grandes oportunidades aí para comprar, sabendo que o fundo pode continuar até abaixo de 1 centavo, enfim. Mas é uma oportunidade de compra. Se o momento certo é agora, não tem como dizer, né? Mas é uma grande oportunidade aí. Tá? Não é uma recomendação de compra, mas é um token que está no radar e tendo nosso o alvo, né, a princípio aí, sendo um gráfico de 4H, tá? A princípio aí, se ele ficar acima da região dos 17 centavos, né, ele já vai para cima da nuvem, né? Então já consegue um lugar ao sol, né, numa região de suporte importante que tem. Antes dessa queda ele estava trabalhando justamente aqui, né? 17, 18, 17, 18, que buscava retornar para esse nível aqui, tá? De 21 centavos, né? E depois que ele alcançar essa região dos 21 centavos, com certeza, acredito eu, que o próximo alvo vai ser a casa aí dos 40 centavos, onde estava. Nas últimas 52 semanas, né, nós temos aí esse range aqui do TLM entre 10 centavos de dólar e 5,95, né, foi o valor quando foi aberto a negociação na Binance, né? Ele abriu a 5,95, fez um fundo de 10 centavos, coincidentemente 10 centavos é o valor de lançamento de qualquer ICO na Binance, né? Então ele saiu sendo negociado na MXC e já estava esse valor no CoinMarketCap em 5,95, né? Isso foi a madrugada aí do dia 13 de abril, se não me falha a memória, às 3 da manhã, e fez um fundo meteórico, né? Em questão de 1 minuto, foi aos 10 centavos, que é justamente todo o launching pad, ou seja, todo o lançamento na Binance de criptoativo, né? Ele é lançado a 10 centavos, a não ser que ele já tenha uma vida, né, no mercado. E TLM já tinha, né? Mas, por não sei que motivos cósmicos, né, ele saiu do seu valor de negociação no mercado em 5 dólares e 95 centavos, fez um fundo de 10 centavos, né, me recordo bem, depois foi a 1,49 e depois foi caindo, né, até chegar ao valor de 14 centavos hoje. Então,
tirem suas próprias conclusões se será que está com preço legal para entrar? Lembrando novamente que uma recomendação de compra, só uma ideia, né? Digamos assim. Então, nessa esteira, né, de oportunidades, tem o CHZ também. Topo histórico 93 centavos. Aqui é o último topo, né? Não é o histórico. Ele saiu de uma alta de 84 centavos, fez um fundo de 16 centavos e agora está sendo negociado a 23 centavos. Alvo, retração de FIBO 0,618, tá? A gente tem aí 58 centavos, 60 centavos aí seria um alvo interessante para sair daqui, tá? Tem a Kita, né, que é o meme do meme, é um token meme do Dogecoin. Também já teve uma alta de 17.000% aí no início de maio. E agora está fazendo esse fundinho aí, né? Chegou a fazer 1.130, né? Centavo de dólar não, né? Fração de centavo de dólar. Também aí uma excelente oportunidade. Bom, e agora o que a gente tem, que eu comentei com vocês, é uma coisa interessante aqui, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui nas puts do Ibovespa, né, que é o BOBA11, e eu vou nem somar, né? Se a gente olhar aqui no olhômetro, em termos de valores aqui, ó, de acordo com os strikes, né? Strike 107 mil, 112 mil, né? Tá vendo aqui? 107 mil de Ibovespa, tal. Então aqui a gente já tem um somatório aqui, né? Sei lá, vai dar aí quase 400, meio milhão, tá? De apostas, né? Que a bolsa vai ter uma correção. Né? Por exemplo, o strike 111 mil, que é muito próximo da MA, da média móvel de 200 períodos, que está em 113 mil pontos lá no diário, né? E vamos ver o número de apostas para alta. Não precisa nem somar, né? Eu não tenho aqui, ó, 100 mil reais. Então a gente está aí num 6-1, né? Um 6-1, uma expectativa com relação ao Ibovespa. Então, tirem as suas próprias conclusões, né? Comprar uma call ou comprar uma put? Bom, então com isso aí, com essa reflexão, eu termino aí o vídeo de hoje e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço e bons trades a todos.